Bueno, a mí me gustaría primeramente agradecer a Rafael a invitación de estar aquí, ao Padre Sarraça, por la acogida. De verdade, ha sido muy bueno estes dias, de muito provecho, en el trabalho com os demais teólogos que aqui estão. E seguimos agora com meu acento brasileiro, como o de Agenor, não? Em minha conferência, para continuar uma caminhada histórica. E vou falar a partir da experiência de Dom Helder Câmara, que ha sido dos principais bispos que ha signado entre os outros, que são importantes também, pero Dom Helder Câmara ha sido marco da Conferência de Medellín e da Igreja de Brasil e Latino-Americana, não? Desde a instituição e a Constituição do CELAM. Bueno, de Recife a Medellín, aspectos históricos e pastorales. A região nordeste do Brasil ocupa 18% do território nacional, conta com uma população de 53 milhões de habitantes, o que equivale a 30% da população brasileira, e está marcada por um determinante climático que diferencia a economia e a vida de áreas com lúvias regulares e outras com sequia extrema, o que causa grandes danos à sua população. É igualmente uma região marcada por uma colonização exploratória que incide hasta hoje, e eu vivo aí para dizer, em las relações sociais, revelando um grande desnível entre ricos e pobres. Para compreender a importância e as razões do protagonismo e também dos ataques sofridos por Dom Helder Câmara, hace falta reafirmar que sua persona e sua maneira de trabalhar estavam lejos de los padrões, entre comillas, normais, de los obispos que veniam do estilo de Trento, cuja tarefa era lutar contra a corrupção e a ignorância do clero, contra as heresias protestantes e estabelecer estrita disciplina eclesiástica para aplicações rigorosas de los decretos do concílio. Um obispo deste estilo não deve deixar-se condicionar por la situação específica ou concreta de seu povo. E neste modelo se encontrava Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, que marcou a Igreja de Olinda e Recife como protagonista de la questão religiosa, resultante do conflito entre igreja e maçoneria, defendendo fortemente a posição romana. Estes perfis apresentados, social e eclesiástico, nos parecem essenciais para que compreendamos a grande novidade e o choque provocado em la realidade da população do noroeste do Brasil, a causa da maneira de ser de Dom Helder Câmara, que venia decidido, desde sua chegada a Recife em abril de 64, a implantar neste espaço novos eventos conciliares. De hecho, ele encontrou em Recife dos 60 uma cultura e uma estrutura social influenciadas por las oligarquias del açúcar, estas últimas representadas por los coroneles de engenhos, que particularmente nesta época se aliam à mentalidade dos militares que haviam legado ao poder por el golpe de Estado de 64 e que haviam transformado Pernambuco em um pré-consulado militar depois da destituição do governador Miguel Arras, considerado um dos grandes comunistas do Brasil. E neste contexto, não havia lugares para vozes discordantes. Os proprietários de las usinas colaboraram fielmente com os militares para manter não somente a ordem estabelecido, sino o status quo que definia sua privilegiada posição social. E neste esquema, se pode notar que a insistência e a determinação por los cambios de la parte de Dom Helder Câmara trairiam como consequência um bom número de oponentes. Se, por um lado, podemos citar a Gilberto Freire, o sociólogo, como é o representante mais eminente entre seus adversários e, quiçá, é o mais preparado intelectualmente, e ao concejal local Van de Kolk Vanderlei,
menos privilegiado intelectualmente, pero com grande força para atacar Dom Helder, por outro lado, somos obrigados a afirmar que sua maneira de ser não contribuiu para minorar a situação. Ao contrário, ela assume o que o concílio lançou. A missão profética do obispo, sua palavra dirigida ao mundo e à sociedade, que refleja a experiência traída de los anos em que condujo a ação católica em Brasil e que lo ajudou a compreender seu ministério episcopal como um projeto dentro do mundo e como um testemunho do Cristo delante do mundo. Seu estilo combativo rapidamente causou discordâncias em la sociedade de Recife e do Nordeste. As denúncias públicas que tocavam os problemas de la ciudad, as quejas contra a explotação sistemática de los trabalhadores rurais por los proprietários de las usinas de cana e café, é o manifesto de la Acción Católica, cujo prefácio foi escrito por Dom Helder e que hacía críticas abertamente contra o modelo de desenvolvimento do Nordeste do Brasil, seus contatos e constantes viagens internacionais. Todo isto trajo rapidamente a desconfiança e o desagrado da sociedade local, que guardava consigo outro estilo de arcebispo, que se imponia por la força e por el autoritarismo, não por la denúncia aliada ao diálogo e la búsqueda de soluções. Dentro deste contexto, es decir, em meio a um processo de renovação, que a Igreja de Olinda e Recife se prepara sua participação à segunda conferência de Ceilã, em meio a uma série de reformas que questionava a ordem estabelecido e que vai começar a molestar setores civis e eclesiásticos. Se o concílio era considerado por setores da Igreja brasileira como muito progressista, se a postura simples, cercana e profética de Dom Helder já lhe custara a ele muitos problemas, o faceamento público do documento preparatório para a Conferência de Medellín, escrito por José Comblan, a pedido do arcebispo, colaborou e muito para o agravamento dessas relações. Em preparação à Conferência de Medellín, Dom Helder solicita, em março de 68, a los professores del ITER, Instituto Teológico de Recife, uma análise social e eclesiológica do momento brasileiro em la época. Foram formados diferentes equipos de trabalho coordenados por José Comblan, sendo a primeira reunião de avaliação realizada em 25 de março de 68, em la Igreja de las Fronteiras, onde Dom Helder vivia em la sacristia de la Igreja. Passada esta reunião, Dom Helder registrará em seu diário, eu lhe cito, "He visto o primeiro borrador dos comentários de Liter, Padre Comblan como responsável, ao documento básico do encontro de la hierarquia latino-americana. Fuerte, fuertíssimo. E como está cargado de verdades terríveis sobre a América Latina. É o documento que era de uso privado do arcebispo, estava constituído por 17 páginas datilografiadas e tinha por títulos notas sobre o documento de base para a segunda Conferência General do Episcopado Latino-Americano. Seu contenido estava destinado à la discussão entre os especialistas, contudo, muito mais consistente e incisivo que é o documento preparatório enviado a las dióceses. O evento conhecido como Caso Comblan se inicia quando, em 11 de junho de 68, às vísperas da Conferência de Medellín, o periódico Diário de Pernambuco, que historicamente se oponia ao arcebispo, impulsado por el discurso de Vanderlei e no Conselho Municipal, publica partes deste documento. Em seu discurso, afirmaria era um documento capaz de conduzir a vários padres à la cárcel, incluso ao arcebispo. Este foi considerado uma verdadeira bomba revolucionária firmada por José Comblan.
Na edição seguinte, o mesmo periódico publica o documento em la íntegra, com o título em primeira página, Transferência de Dom Helder e Expulsão de Comblan. Estes dois hechos foram suficientes para lançar o caso Comblan em meio a uma agitação estudantil em las vísperas de la Assembleia de la CNBB, la Conferência Episcopal de Brasil, e de la Conferência de Medellín. Se trata de uma sequência de episódios que durará 3 meses em la coluna de la prensa nacional e que culminará em el impedimento de Comblan de entrar em Brasil em 1972. Como era de uso privado, Comblan, bien ao seu estilo, não arrojou nada en el exercício de seu pensamento e de sua pluma. Em seu contexto mais explosivo, está consagrada ao tema de la revolução, em qual, sem exigir ou reivindicar sua realização, ele defende uma concepção bastante lenista para a toma de um poder muito próximo da ditadura do proletariado. Em primeiro lugar, destaca o dualismo das sociedades latino-americanas entre duas classes. A primeira, branca, de origem ibérico, que monopoliza o poder e a riqueza, e a segunda, que ele denomina massa, formada por todos os tipos de color de pele, marginada e excluída do sistema econômico, assim como da vida política e cultural. Defende, todavia, que sem a destruição da aristocracia e ao passo a um poder de massa, não é possível nenhum desenvolvimento. Para Comblan, solamente um grupo coerente, unido, capaz de uma nação de conjunto e dirigido por líderes carismáticos, pode entrenar a las personas. E nesse sentido, a Igreja pode ter um papel que desenvolver sempre e quando ela restabeleça em los cristianos a consciência, a vocação e o interesse por la política. Solamente desta maneira poderiam nascer grupos resoltos a intentar conquistar o poder sem a tentação hegemônica. Segundo Richard Marran, os adversários de Dom Helder jamais poderiam haver sonhado com tal negociação e proposição, pero a sus ojos, comandados por el arcebispo, su conselho de presbíteros, o documento necessariamente exprimia suas ideias. Essa era a prova que faltava para condená-lo, a Dom Helder, como subversivo, lo que le rindió los títulos de obispo rojo e jefe de la Igreja Subversiva de Brasil. O lado civil não solamente terriou críticas como las hicieron mais severas. Contra uma igreja subversiva, Gilberto Freire e Van de Kock Vanderlei, porta-voz de la linha dura militar, suggerem ao Conselho Municipal o envio de uma carta a Pablo VI, exigindo a transferência de Dom Helder, cúmplice do documento Comblan. De modo contrário, a maioria da Assembleia se coloca em posição de solidariedade ao arcebispo, condenando a o contenido do documento. No satisfeito, Vanderlei volta a cargo 2 meses depois, com exigências de prisão militar para Comblan, sem êxito. Por sua parte, Gilberto Freire participa da ofensiva a Dom Helder, publicando 3 artigos no Diário de Pernambuco. O primeiro artigo denuncia a incompetência do autor enquanto a análise sociológica realizado. O segundo afirma, sem citar a Comblan, que estes são malos teólogos, que são unicamente resíduos de teólogos, que têm a pretensão, dentro de suas tristes ruínas, de posar de sociólogos, auxiliares do comunismo internacional. Por último, o ângulo do ataque é diferente. Desta vez, em nome da defesa do cristianismo popular, o sociólogo critica os intentos de racionalização e secularização do cristianismo, em lo que estão fortemente comprometidos alguns pobres, infelizes
e inocentes padres, assim como obispos medíocres e ignorantes, que se rusgam, sem dúvida, superinteligentes para crer em Deus, em Cristo e em la Virgem Maria, e também em los santos. Em nível eclesial e nacional, é o caso Comblan se distingue de todos aqueles que lo precederam, pois se volvió uma ocasião de desvelamento e enfrentamento entre duas visões da Igreja e um conflito de poder entre elas. Há uma grande mobilização de los setores católicos conservadores e tradicionalistas contra Dom Helder e sua Igreja progressista. A questão principal era sobre de que lado a Igreja do Brasil estava, ao lado de los dominadores ou ao lado de los dominados. Examinando por este ângulo, o caso Comblan pode também aparecer como uma oportunidade de expressar a voz de toda uma corrente de Igreja que siente a derrota próxima. De outro lado, ocorrido pouco antes da Assembleia General da CNBB, é o caso expulso a Dom Helder e lo colocou em dificuldades frente ao episcopado. De hecho, o documento Comblan, desde que legou aos periódicos da época, em Recife e em Rio de Janeiro, dividiu opiniões do episcopado. Contrários ao arcebispo se manifestaram principalmente Dom Geraldo Singaldi, de Minas Gerais, Dom Castro Maier, de Rio de Janeiro, em carta encaminhada a Agnello Rossi, presidente da CNBB, afirmando, abre comilhas, o documento do padre Comblan permitiu aos setores mais... Em la sequência, Dom Antônio de Moraes, antecessor de Dom Helder a Recife, Dom Singaldi e Dom Castro Maier, lança o manifesto ao povo brasileiro, a fim de alertar para as maniobras subversivas nascidas em el seio da Igreja por um grupo minoritário de eclesiásticos e laicos. Em agosto de 68, 4 arcebispos de Minas Gerais e 40 obispos mais escrevem ao presidente da CNBB, criticando o assento colocado em várias regiões sobre os aspectos sociais e políticos, em detrimento da missão espiritual da Igreja. Como se isso não bastasse, o mesmo mês de agosto, durante a conferência dada aos oficiais do Exército em la Vila Militar de Rio de Janeiro, Dom Singaldi denuncia a infiltração comunista em la Igreja de Recife. O mês seguinte, recebido por el presidente militar Costa e Silva, o mesmo Dom Singaldi assegura a ele o apoio da maioria de los obispos brasileiros e do clero à la política ditatorial. O mesmo Singaldi ensaia um enfrentamento direto com Dom Helder Câmara ao aceitar uma invitação hecha por la Associação de los Produtores de Cana, lo que causou gran reação em la Igreja de Recife. En el boletim de la Iglesia se registra las posiciones do arcebispo de Diamantina, que critica de maneira mordaz nosso arcebispo, são conhecidas de todos. De hecho, nós outros esperamos que ele não venga aqui. Uma afrenta solamente poderá provocar uma protesta. É conveniente recordar que Dom Helder não vá a nenhuma diócese sem o consentimento prévio do obispo local, exemplo a ser seguido. Contudo, é necessário destacar a estreita relação entre esta ala do episcopado de Brasil e a sociedade laical ultraconservadora, tradição, família e propriedade. Nascida em 1960, para ser frente à abertura social da Igreja, essa sociedade de extrema-direita lança entre os meses de julho e setembro uma campanha nacional contra a infiltração comunista em el seio do clero, tendo por pretexto o documento Comblan. E nesta campanha, a TFP recorre 1.600 firmas em todo o país,
entre elas, lá de la esposa do presidente da República, de los ministros do Estado e decenas de políticos oficiais de las Forças Armadas, 19 arcebispos e obispos. A relação com a TFP está referida por Dom Helder. Agora mesmo, liguei a preparar 3 hojas com simples troços da reforma agrária, questão de consciência e, humanamente, era a maneira de neutralizar os ataques venidos da área da TFP. Dom Helder recorre também ao apoio habitual de solidariedade. Dezenas de obispos, membros de partidos da oposição, da época, a MDB, inúmeros conselhos municipais, 110 parlamentares de Brasília, incluindo 30 do Partido de la Situación, entre outros. Especificamente, os actos de solidariedade a Comblan são evidentemente mais escassos. Dom José Maria Pires, el arcebispo de la vencina cidade de João Pessoa, sale em sua defesa, sobraiando a intenção de seguir apoiando e estimular as investigações teológicas do ilustre Padre Comblan. De mesmo, desde Bélgica, o cardeal Suínes escreve à Secretaria do Estado do Vaticano e a Comblan mesmo apoiando-lhe. Em conclusão, podemos dizer que as inovações postas em práticas por Dom Helder em la Igreja de Olinda e Recife, e aún sua nova forma de exercício episcopal em um período pós-conciliar foram a condição de possibilidade para que os novos ventos do Vaticano II aí soplassem, barram uma nova forma eclesiológica e pastoral. Sin embargo, quisimos principalmente destacar com esta comunicação a originalidade do caso Comblan como reflejo de um movimento mais amplo da Igreja do Brasil em aqueles anos. É precisamente analisando a dinâmica e o desenvolvimento de seu acontecimento que podemos afirmar que as bases propostas por el Concílio de acercamento à realidade, de los cambios de posturas e de compreensões eclesiológicas não foram imediatamente apoiadas por el conjunto da Igreja de Brasil, aún havendo uma preparação quase simultânea entre as secções conciliares e uma adequação pastoral que culminou em o primeiro plano de pastoral de conjunto em 67. Apesar de suas possíveis exagerações, as posições tomadas denunciam a intensidade com que o rego de interesses políticos e eclesiais se revelou mais importante que a efetiva realização de las propostas conciliares. Seguramente não abria a luta armada, tampouco era esta sua efetiva proposta. Não obstante, é significativo pensar que o choque causado entre a denúncia de los graves problemas sociais e o desejo de las classes civil e eclesiástica do país em manter seu status quo. Se, por um lado, os periódicos brasileiros de la época publicaram artículos com o título Quem vencerá Medellín, contraponendo conservadores, progressistas e revolucionários, por outro lado, Dom Helder Câmara, ao regressar de la conferência, declarou que as ideias reformistas foram fortalecidas em Medellín à medida em que os obispos latino-americanos estavam decididos a estimular ao máximo as reformas econômicas, políticas, culturais e sociais do continente, de acordo com a nova orientação adotada por los documentos de la Igreja que tratam de los problemas sociais. E por lo que parece, apesar de los atropellos e exagerações, visto que estamos todos acá, venceu Medellín. Muitíssimas graças.